Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, dia 13 de novembro, sábado, a igreja celebra o dia de São Stanislau, Santo Stanislau, grande homem, grande pregador da palavra, foi sacerdote, bispo e foi mártir, grande amigo dos pobres. Meus irmãos, a história dele é lindíssima. Stanislau, lá na Polônia. Muito linda a história dele. Muito interessante conhecermos a história deste santo, grande homem bispo, por intermédio de seus pais que queriam lhe dar uma boa educação, uma vida espiritual, e colocou ele num mosteiro. Colocou ele no mosteiro para ele poder ter uma vida religiosa, fervorosa na fé. Se tornou bispo e foi martirizado pelo rei da época porque era um rei adúltero e ele pregava o respeito pela religião católica, o respeito pelo casamento, pelo matrimônio. E o rei se enfureceu com ele por conta disso, porque ele, como bispo, excomungou o rei, porque queria continuar numa vida de adultério. E através disso o rei perseguiu ele e durante uma missa o matou com uma faca apunhalada. Durante uma missa o rei foi lá e o matou, porque o rei mandou prendê-lo, mas os guardas não conseguiram. Os guardas não conseguiram prender. E o rei pessoalmente foi lá durante uma missa e o matou durante uma missa. Foi mártir. Linda a história dele. Meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: faça justiça para mim contra meu adversário. Durante algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por me agredir, por fim me agredir. E o Senhor acrescentou: escutem o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele diante de nós, dia e de noite? Irá demorar para atendê-los? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? Meus irmãos, veja que ensinamento importantíssimo Deus nos dá neste Evangelho. Logo no início aqui do Evangelho já fala que Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar a importância da oração, de rezar sempre. Meus irmãos, prestemos atenção numa situação, na história de Jesus. Jesus começou a sua vida de pregação, a sua vida apostólica, a sua vida de curas
e milagres a partir dos 30 anos. Ou seja, meus irmãos, ele passou todos os primeiros anos de sua vida, desde, desde que nasceu até os 30 anos recolhido. Pouco se sabe sobre esse período, pouco se fala, porque ele passou esse período todo recolhido em oração, rezando, vivendo a sua vida como um ser humano deveria, em oração, irmão, recolhido. Aqui no Evangelho se fala dos 30 anos até os 33 anos. Ele passou três anos apenas fazendo as suas obras. 3 anos. E mesmo nesses 3 anos, dos 30 anos aos 33, em várias passagens do Evangelho, fala que ele se recolhia ao monte das oliveiras para orar, para rezar, que Jesus já se recolhia para rezar, mesmo depois que ele começou as suas obras, a manifestar a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, ele se recolhia de vez em quando para a oração. Meu irmão, se até Jesus, como Deus, se até Deus, Jesus se recolhia para rezar, quanto mais nós, meras criaturas, filhos adotivos através do batismo, meus irmãos, que possamos ter uma vida mais avivada na fé e na oração, meu irmão. Jesus aqui mostra que devemos orar, como essa viúva, de tanto perturbar o juiz, incomodar o juiz. Ele não queria, não respeitava a Deus, não queria saber de Deus, nem respeitava ninguém. Mas de tanto ela perturbar, de tanto ela insistir pela causa dela, ele foi lá e fez justiça, até mesmo temendo que ela fosse o agredir. Então, meus irmãos, Jesus ainda fala: quanto mais o Pai de vocês, será que não vai vos atender? Será que vai demorar em atender a tua súplica, a tua oração? Ele diz, meu irmão, que ele agirá depressa. Mas, meu irmão, ele faz uma pergunta aqui. Ele faz uma pergunta. Mas, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? Eita, meus irmãos, será, meu irmão, que quando chegar o dia em que Jesus vir na sua glória para buscar os fiéis, os escolhidos, aqueles que perseveraram na oração, aqueles que perseveraram fielmente na fé, na oração, na castidade, nas vontades do Senhor? Será que ele ainda vai encontrar fé? Olha que pergunta que Jesus faz. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra na vinda dele? Meu Jesus, vejamos que isso já é, essa pergunta já é uma advertência também, meus irmãos. Porque a cada dia que passa, ao invés da nossa fé aumentar, ao invés da fé da humanidade, a nossa fé aumentar, muitas das vezes ela diminui, ela fraqueja. Muitas das vezes, meu irmão, nós fraquejamos, nos deixamos levar por uma vida de ilusões, sem oração, sem reza. O próprio Jesus, o próprio Deus, que se fez carne, que se humilhou e se igualou a nós, criaturas, vivia numa vida de oração, meu irmão. Vivia orante, mesmo quando começou a sua missão, aos 30 anos, se recolhia a todo instante para orar e rezar,
Ele era Deus. Será que ele, como Deus, precisava? Será que ele precisava de rezar? Ele era o próprio Deus, ele ia pedir para ele mesmo. Ele estava rezando para ele mesmo, orando para ele mesmo. Que possamos entender que ele, como Deus, deixou o exemplo de orar sempre. E, meus irmãos, nós como católicos, temos que conhecer mais a nossa fé, temos que conhecer mais a nossa doutrina, o que ela nos ensina, o que ela nos tem a nos ensinar. Sim, meus irmãos, precisamos conhecer mais a nossa doutrina, os ensinamentos da nossa igreja. E para isso precisamos ter também isto daqui, Catecismo da Igreja Católica. E estudar, e estudar. Muita coisa tem aqui, muito ensinamento riquíssimo tem aqui. Meus irmãos, vocês não têm noção o quão é importante termos em casa este livro, muito importante. Então, meus irmãos, Jesus nos pede e nos ensina e nos deixa o seu exemplo, que é necessário orar sempre, rezar sempre, meus amados, que é exemplo do próprio Jesus, que se dedicou inteiramente à oração, a uma vida de oração, que ele nos fala aqui para orarmos e rezarmos. Meu irmão, que possamos pedir a Deus que aumentai a nossa fé, meu irmão, para entrarmos em oração sem fraquejar, porque mesmo quando nós estamos num dia cansado, sem vontade, sem estímulo para rezar, é aí que precisamos de rezar, meu irmão. É aí que precisamos nos agarrar na oração. Porque quando nós estamos fervorosos, nós vamos e rezamos e oramos e tiramos um bom tempo da nossa vida, do nosso tempo para rezar. Mas sim, tem dias que a gente não está nem com vontade de rezar, porque está cansado, porque está estressado. Sim, meu irmão, precisamos, mesmo sem vontade, se recolher, se retirar para rezar. Um santo sábado a todos e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.